Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Fundamentos de Administração. Na aula de hoje eu vou dar continuidade um pouquinho falando das organizações instrumentais e não instrumentais que a gente iniciou ontem, tá? Aprofundando um pouquinho mais alguns assuntos, alguns pontos, e introduzindo esse assunto aqui que vai ser objeto de uma aula mais aprofundada, na verdade, da aula 6, parte do que eu vou falar hoje, tá? É mais para vocês já começarem a conhecer, saber de onde vem, para onde vai, tá? Esse início, certo? Acho que por enquanto nenhum recado, né? Só avisando que amanhã a previsão é de aula gravada, tá? Amanhã à noite a gente não tem aula ao vivo. Eu devo gravar e disponibilizar essa aula de amanhã ainda pela manhã, e vocês podem, a partir da manhã, à tarde ou à noite, utilizar o melhor horário para assistir, tá? Que seria a aula 3. E no mais, no horário da aula, eu me coloco à disposição ali pelo WhatsApp para estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, relembrando um pouquinho, né, na aula de ontem a gente falou que a área da administração e a atuação do administrador, da administradora, é uma condição indispensável para o sucesso de cada empresa, que eles atuam como solucionadores de problemas, buscando alternativas na ciência, na arte, para tentar achar soluções criativas, inovadoras, para resolver problemas do dia a dia. Tá? À medida que a sociedade evolui, os problemas sociais evoluem também, e cada vez mais é necessário novas respostas e novos meios para sanar esses problemas. Né? Então, a administração ela representa também a solução da maior parte dos problemas que afligem a humanidade nos dias de hoje. E o Peter Drucker, que é um autor que eu citei ontem, tá, muito famoso na área da administração, ele tem uma frase dele que ele afirma que não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas ele afirma que há países bem ou mal administrados. E eu concordo com ele, realmente, o Peter Drucker ele tem razão nisso, porque se você pegar alguns países, você está o próprio Brasil, que é um país extremamente rico em recurso natural, muito mal administrado, não só nessa última gestão, mas em gestões anteriores, e isso, essa má gestão, essa má administração, é uma herança que vem desde a época colonial, né? Enquanto você tem outros países que têm muito menos recurso e conseguem esticar e fazer com que a qualidade de vida da sua população seja infinitamente muito melhor. Tá? E a tarefa da administração, ela envolve a interpretação de objetivos, a fim de pegar esses objetivos e transformá-lo num que a gente chama de ação organizacional. Tá? Tomada de ação, tomada de decisão. Eu parto para a decisão tendo um planejamento, fazendo uma busca pela organização e também a direção e o controle, que são os 4 princípios básicos ali da administração. E a administração, ela se revela nos dias de hoje como uma das áreas do conhecimento humano mais impregnada de complexidade e de desafio. Por quê? Porque é o que eu comentei desde ontem, né? Você não tem uma resposta pronta, a formação profissional ela é muito dinâmica, às vezes o que você enxergou numa disciplina, numa parte, tinha um contexto e de repente a aplicação teórica, a aplicação prática está em outro contexto. E a gente faz muito uso da palavrinha depende, né? Que depende do cenário, depende do contexto, depende do momento, depende de vários outros fatores, tá? Então, a tarefa básica da administração é de fazer as coisas através das pessoas, ou por meio, né? Corretamente é o termo mais correto, né? Através é quando se atravessa, né? Então, por meio das pessoas, seja na indústria, no comércio, nas organizações, nos serviços públicos, nos hospitais, nas universidades, né? Em qualquer outra forma de empreendimento humano. Então, lembrando que na administração pública, desde 1995 para cá, que o país vem adotando o modelo gerencial, nesse modelo gerencial ele prega por uma mão de obra mais qualificada, por um profissional mais capacitado para atender o usuário do serviço público. E às vezes quando eu falo mais capacitado, é justamente sabendo lidar
com situações de conflito, sabendo lidar com situações de estresse, tá? Que acometem principalmente algumas áreas como educação, saúde, que são as áreas que lidam diretamente ali com o público. Tá? Então, qualquer que seja a posição ou nível que ocupe o administrador ou administradora, quando tem responsabilidade por subordinado, só pode alcançar resultado através da efetiva cooperação desses subordinados. Então, aqui é um dos primeiros pontos que eu chamo a atenção de vocês. Historicamente, essa questão de hierarquia, eu mando, você obedece, ela antigamente era muito mais utilizada, tá? Na verdade, até mais ou menos 1950, 60, ela era muito utilizada, tanto nas organizações militares, quanto nas primeiras indústrias que surgiam. Tá? Por quê? Porque, basicamente, a mão de obra empregada era uma mão de obra bruta, era uma força braçal ali, e pouco se valorizava, pouco se reconhecia o intelecto dos trabalhadores, que na grande maioria eram analfabetos, não tinham origem familiar assim, não tinham regularidade familiar, né, pai, mãe, assim, parente próximo, e basicamente era uma mão de obra e as empresas, as indústrias tratavam essas pessoas como o homem-máquina. Até a gente vai ver sobre isso também, a teoria do homem-máquina, né, o homem econômicos e o homem sociais. Então, hoje, essa questão do comando de um subordinado, de uma ordem para um subordinado, ela tem todo um cuidado que se tem que tomar, porque você não pode simplesmente, fulano, faça isso porque eu sou seu chefe. Tá? Legalmente falando, às vezes até pode, mas eticamente falando, ou politicamente falando, ou administrativamente falando, as pessoas precisam ser persuadidas, elas precisam ser convencidas de que aquela ação sua é benéfica para ela e para a organização. Tá? Então, hoje, com os modelos flexíveis de gestão, modelos cooperados, modelos que permitem uma maior discussão e questionamento das atitudes tomadas pelos líderes, né, isso foi possível, isso é possível. Antigamente, quando você tinha aquela questão de mando e obediência, que é o conceito inicial da administração, se você não fizesse, você corria o risco de ser mandado embora por insubordinação e tal. Tá? Então, às vezes eu me assusto quando eu vejo em determinadas empresas ou organizações públicas a chefia assim dando uma ordem direta, né? Eu quero que você faça isso e pronto, acabou, né? E a pessoa tem que fazer ali sem questionar. Então, isso assim, é errado, professor? Não é que é errado, mas não é mais usual. Normalmente, esse tipo de ação você aplica em instituições militares, algumas instituições religiosas que ainda têm uma hierarquia e culturalmente carregam essa hierarquia de maneira mais ordenada, mais rígida, tá? Mas falar assim, que é certo ou errado, vou falar para vocês que eu não vejo com bons olhos, tá? Eu falo que eu sou muito mais de liderar e convencer as pessoas daquele propósito do que dar uma ordem e às vezes tem chefe que nem quer dar a explicação do porquê da ordem e às vezes a pessoa não tem nem como questionar se está errado ou não, porque ela não sabe nem para que ela vai usar aquilo, para que ela está fazendo aquilo, tá? Uma outra questão, as pessoas precisam entender o seu propósito dentro do local de trabalho. A maioria de vocês, quem trabalha, muitas vezes assim, vem trabalhar aqui, passou por uma entrevista de emprego, né, se for uma empresa de médio ou grande porte, provavelmente você passou por um treinamento, mas se for uma empresa pequena, simplesmente te colocaram para sentar numa cadeira e começaram a te dar tarefas ali para você fazer. Tá? Esse tipo de ação, esse tipo de situação é muito comum, é muito recorrente nos dias de hoje. E o papel do administrador, da administradora, é justamente fazer com que as pessoas entendam ali o seu papel, para que elas possam propor melhorias, para que elas possam sugerir mudanças para melhor. Tá? Então, eu vou citar uma situação que aconteceu comigo em um determinado órgão federal ali em Cuiabá, tá? Não vou citar qual é, em que eu fui nesse órgão e para eu falar com a pessoa responsável, né, o dirigente máximo de lá, eu tinha que me identificar, preencher um cadastro, eu recebia
um papelzinho assim, né? E quando eu fosse atendido por essa pessoa, eu teria que pegar a assinatura dele para provar que eu fui naquele setor, né? Porque tem muita gente que fala que quer ir no setor A e de repente desvia para ir no setor B, que não está mexendo com atendimento naquele dia e tal. E eu peguei, fui, né? Fui atendido pela pessoa. E nesse dia eu tava com uma baita dor no joelho, assim, mas uma dor muito forte. E o elevador tava estragado, eu tinha que subir e descer, acho que uns 5 lances de escada. Faltava acho que uns 10 degraus para terminar de descer. Eu falei, puxa vida, não peguei a assinatura do dirigente. Eu olhei para cima, aquele monte de lance de escada, o joelho já cutucando aqui, que tava doendo. Falei, cara, vou arriscar, né? Olhei para um lado, olhei para o outro, assinei lá qualquer rabisco e na portaria fui sair, entreguei pro vigilante. E o vigilante, tá bom, você pode sair, pode ir embora. Eu falei assim, né? Eu fiquei intrigado. Falei, nossa, o senhor conhece a assinatura de todo mundo aqui, né, do prédio? Ele falou, não, eu só olho aqui, se tiver algum rabisco aqui, eu deixo sair. Se não tiver rabisco, eu mando voltar. Né? Então, assim, foge do propósito da segurança e da vigilância patrimonial daquele estabelecimento, né? É lógico que eu fiz errado, eu fiz, obviamente, eu ia justificar para ele, se ele falasse, ó, a assinatura não tá batendo. Falou, me desculpa aqui, acho que ele assinou, peguei a assinatura da pessoa errada, né? E ia voltar. E, obviamente, né, não saio fazendo isso em outros órgãos, em qualquer lugar, foi uma situação muito específica, e, né, para exemplificar para vocês aqui essa questão da importância das pessoas conhecerem o seu papel, e principalmente os subordinados entenderem essa relação com a liderança, porque muito provavelmente nessa situação houve uma falha de atendimento, uma falha de treinamento, perdão, e possivelmente houve ali uma situação em que a função ou ela está subutilizada ou ela está sendo utilizada da maneira inadequada. Tá? Então toda a organização precisa ser administrada adequadamente para alcançar os seus objetivos com a maior eficiência, que é o que a gente comentou ontem, né? Economia e ação, economia principalmente de recursos. Tá? Devido às suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, o homem, como ser humano, né, não do gênero masculino, tem necessidade de cooperar com outros homens, com outros seres humanos, para que em conjunto eles alcancem esses objetivos. Tá? E isso nem sempre foi assim. Tá? Essas teorias aqui, basicamente, a gente vai ver elas nas aulas 6, parte 1, 2 e 3. Tá? A gente vai ver elas com uma maior profundidade. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para essa ênfase aqui. São 6 ênfases, tá? Tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade. Tá? Essas ênfases, elas querem dizer o quê? Ao longo do tempo, com o surgimento da administração, mais ou menos no final de 1800 para início de 1900, da administração como ciência, né, como ciência de verdade, a ênfase dada no modelo de gestão, ela foi mudando à medida que as teorias foram evoluindo. Tá? Então, as primeiras teorias, que foram a administração científica, a teoria clássica e a neoclássica, elas focavam ali nas tarefas. Tá? Percebam que na clássica e a científica foi de 1903 a 1916, e a neoclássica, que foi uma reestruturação da clássica, foi a partir de 1954. Outra teoria, a teoria da burocracia, ela já surgiu ali entre a científica e a clássica, né, por volta de 1909. Depois veio a estruturalista e, paralelo a ela, as relações humanas. Elas focavam ali nas estruturas. Tá? Das pessoas, também a teoria das relações humanas se vincula também com a teoria das pessoas. Tá? Opa, tá ruim aqui o mouse. A teoria do comportamento organizacional e do desenvolvimento organizacional. Posteriormente, após isso, a gente teve a teoria estruturalista em 47, a teoria da contingência em 72, a teoria da contingência atrelada à tecnologia também em 72, e as novas abordagens da administração a partir de 1990. Então, deixa eu voltar a cada uma dessas teorias aqui para trabalhar elas de maneira um pouco resumida ainda, que a gente vai ver com mais detalhe na aula 6. Tá?
Administração científica, Frederick Taylor, ele pregava um negócio chamado racionalização do trabalho, que era nada menos do que o estudo dos tempos e movimentos. Tá? O estudo do Taylor, ele focava muito no nível operacional da organização. O que significa isso? O que foi o estudo dele? Tá? Ele observou que os trabalhadores desperdiçavam, na verdade, a sua mão de obra. Que eles poderiam fazer mais serviço, tá? O serviço deles poderia render mais, utilizando menos esforço. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele utilizou como base para o experimento dele o serviço de um pedreiro. Tá? Aproximadamente 1 metro quadrado de uma parede ou de um muro, ela utiliza mais ou menos 25 tijolos. Tá? Tijolão ali. Para assentar 1 metro quadrado de parede, utiliza-se mais ou menos 25 tijolos. Tá? Ele observou que esse pedreiro, para assentar do jeito que o pedreiro trabalhava normalmente, ele gastava aí, sei lá, mais ou menos uma meia hora para fazer 1 metro quadrado de parede. Tá? E ele começou a observar e cronometrar o tempo que esse pedreiro gastava para levantar essa parede. Ele observou que o pedreiro deixava o tijolo no chão e a massa de cimento no chão. Então, toda vez que o pedreiro ele tinha que agachar, pegava um tijolo, agachava, pegava a massa, colocava o tijolo, agachava de novo. E ele falou o seguinte, olha, se eu levantar essa base, colocar uma base com os tijolos e o cimento, você vai ficar evitando de levantar, abaixar e levantar toda hora. E ele viu que o fato de aumentar a altura da base do tijolo, né, e do cimento, fez com que esse pedreiro reduzisse o tempo e o esforço e conseguisse assentar esse mesmo 1 metro quadrado em 25 minutos, 22 minutos, 20 minutos, enfim, tá? Mas um tempo muito menor, utilizando um esforço muito menor, tá? Então, enquanto ele fazia 2 metros quadrados por hora, arrumando uma ferramenta, reduzindo o desperdício, focando, especializando esse trabalhador numa única tarefa, ele fez com que, em vez de produzir 2 metros quadrados de tijolo assentado por hora, esse operário conseguia produzir 3 metros quadrados de tijolo por hora. 2 para 3 é um aumento de 50%. Tá? E ele falava para o trabalhador, só que ele não remunerava o trabalhador em 50% a mais, ele remunerava geralmente 1/3, 15%, 20% a mais. Tá? E isso foi um dos pontos de discussão. Ele falava, mas eu estou te pagando, você está rendendo mais, mas você também está trabalhando menos. O que eu estou fazendo é te dando ferramentas, meios de trabalho, para você ser mais eficiente na sua produção. Então, o foco do Taylor era nas tarefas executadas, sempre fazer de uma melhor maneira. E ele fazia, esse princípio também foi adotado pelo Fayol, na teoria clássica, que organizou a estrutura parte da estrutura da organização. Então, ele criou as funções de mando e obediência, ele criou a questão das tarefas, aperfeiçoou, da questão da subordinação, da vinculação da subordinação, do princípio da unidade de competência. Então, uma pessoa, um subordinado, tinha que ter uma só pessoa comandando, e o Fayol, aqui na teoria clássica, ele basicamente deu origem às funções do administrador e deu importância ao planejamento, organização, direção e controle. Tá? Depois da teoria neoclássica, ela focou mais na PO, na administração por objetivos, né, e na questão do planejamento. A teoria da burocracia, tá, ela focava, ela veio, na verdade, proposta pelo Mark Webber, para corrigir um problema da administração pública, principalmente, que tinha a ver com a questão do patrimonialismo. A gestão pública, ela vinha de modelos de gestão monárquico, modelo de gestão onde você tinha uma unidade central de comando, e isso era muito ruim. No modelo patrimonialista, você tinha muitas vezes as monarquias absolutistas ou monarquias parlamentaristas, em que você tinha um rei, né, ou um primeiro-ministro na parlamentarista, que era meio que soberano nas suas decisões. Mesmo que tivesse o parlamento ali, ainda tinha um certo grau de abuso ali, de autoridade e poder.
E no modelo patrimonialista tinha muita falta de regra, as coisas não eram escritas, eram feitas de qualquer maneira, e a teoria da burocracia veio para colocar ordem na bagunça. Criou regras, formulários, procedimentos, normas, tá? E o Weber trabalhou na questão dos tipos de dominação. Dominação tradicional, carismática e racional legal, que a gente vai ver isso na unidade 6 também com mais detalhe. Tá? Então a gente saiu de uma dominação tradicional, que você tinha o poder passado tradicionalmente, né, de pai para filho, hereditariamente, para um modelo racional legal, onde se emprega, faz uso da democracia para isso. Tá? E a questão da burocracia é que muitas vezes ela é confundida como algo pejorativo, porque na verdade a parte pejorativa não é a burocracia, mas a disfunção dela, o excesso de burocracia, o excesso de formalismo que é cobrado. Tá? Mas a teoria da burocracia para a administração contribuiu para a questão dos fluxos, dos organogramas, dos instrumentos de gestão, da importância de você ter normas, regulamentos e procedimentos formalizados. O tal dos POPs, né? Processo operacional padrão, entre outras coisas. A teoria estruturalista, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, ela tinha uma múltipla abordagem, então ela focava na organização formal e informal. Essa teoria, ela procurava entender como é que a organização informal, ou seja, como é que aquele grupo de pessoas se organizavam dentro da organização e fora da organização, né? Ela passou a entender que, às vezes, a importância dos relacionamentos interpessoais tinha impacto dentro da produtividade nas organizações. Depois, 1932, a teoria das relações humanas, ela veio para corrigir o excesso que a teoria da burocracia e que os modelos científico e clássico trouxeram para a administração. Na teoria das relações humanas, elas focavam muito a organização informal, né, os aspectos sociais, psicológicos, psíquicos, a questão da motivação, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. Então, aqui em 1932, o homem passou a ser visto como não mais uma máquina, mas um ser detentor de necessidades. E aí a gente vai ver a pirâmide das necessidades de Maslow, a gente vai ver um pouquinho sobre a experiência de Hawthorne, Otto-Mayo, tá? Então isso lá na aula da unidade 6 também, tá? E depois, né, tanto a teoria das relações humanas, ela se assemelha tanto à questão de estrutura, que passou a organizar as pessoas por competência e não só por força braçal, né? E que derivou depois, foi o início para a ênfase nas pessoas, que aí passou-se a estudar a questão do comportamento organizacional, então os estilos de administração, os estilos de liderança, teoria das decisões, a integração a importância de se integrar os objetivos organizacionais com os individuais e buscar um equilíbrio sobre isso. Então, não só objetivos da empresa e nem só objetivos do trabalhador, então que se tenha um consenso entre as partes, tá? Para que tenha uma cooperação mútua. E também a questão da teoria do desenvolvimento organizacional, que ensinou como fazer mudanças dentro das organizações. Então, o DO, que a gente chama de desenvolvimento organizacional, ele trata da mudança organizacional planejada, como se fazer a mudança, por onde que começa, as etapas de se fazer, tá? E perdão, pessoal, teve uma quedinha na minha internet aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou agora? Sim, tá dando de escutar. Tá, beleza. Vou continuar aqui então. Na gravação deve sair certo, tá? Às vezes dá uma oscilação aqui na internet. E nessa teoria do desenvolvimento organizacional, as empresas começaram a ser enxergadas como um sistema aberto, né? Como assim? Que o ambiente externo começava a influenciar
dentro da gestão da empresa, né? Que o comportamento de um consumidor, que dependendo do tipo de produto, dependendo da forma como a empresa comercializava aquele produto, né? Ou tinha suas técnicas de venda ou de gestão, começou a influenciar na escolha dos consumidores, ou do usuário, quando se trata de serviço público. Tá? E que se não fizesse as mudanças corretas, e se essa organização não tivesse disposta a ouvir esse cliente, né, ou esse usuário, certamente a empresa ou o órgão receberia muitas críticas por isso. Tá? Também, logo em seguida, a gente veio com a ênfase no ambiente, né, com a teoria estruturalista, que passou a fazer uma análise mais profunda dentro das organizações, e também passou a enxergar o ambiente como um sistema aberto, e a teoria da contingência, que passava a trabalhar, aí sim, tinha a organização como um sistema aberto, já como premissa, como base, e passava a tentar entender e prever o rumo ou o caminho que aquele negócio ou aquela empresa estava tomando. Então, a evolução da nossa sociedade, ela caminha, o que a gente evoluiu, às vezes, nos últimos 10 anos, a gente não evoluiu em 100, 150 anos dali para trás. Então, o ser humano, às vezes, levou quase que uma centena, quase décadas, uma centena de anos para evoluir o que a gente vem evoluindo desses últimos anos para cá. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a rapidez, o avanço das comunicações, da derrubada das fronteiras comerciais e da facilidade de comunicação e, obviamente, do aperfeiçoamento, né, das técnicas de administração, da contabilidade, do direito, de várias outras áreas, a própria engenharia, elas proporcionaram que as empresas passassem a enxergar, ou ter a necessidade de enxergar, um futuro próximo, né? Ou pelo menos rumos ou caminhos com que as pessoas estão caminhando, né? E essa visão de futuro faz com que influencie em tomadas de decisões do presente. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Até uns 5, 6 anos atrás, 2015, um pouquinho antes da pandemia, antes da pandemia, 15, 16, 17, a indústria automotiva enxergava um único futuro: carro elétrico. O futuro vai ser carro elétrico. Carro elétrico porque é o que menos polui e ninguém mais vai aceitar veículo a combustão, aquela coisa toda. E começaram, a Toyota chegou a anunciar, a Toyota e a Honda chegaram a anunciar que a partir de 2030 elas não mais produziriam veículos a combustão, só elétrico. Tá? De repente, elas se depararam com um problema, mas espera aí, a tecnologia das baterias, a tecnologia para tanto carregar ou alimentar um veículo elétrico não evoluiu o quanto precisava evoluir. É uma tecnologia cara que ainda não se conseguiu baratear, justamente porque não se conseguiu descobrir um meio mais eficiente de produzir essa bateria. Eficiente do ponto de vista, principalmente, econômico. Tá? E agora, a indústria automotiva está dando um passo para trás para dar um salto para frente. Eles estão pesquisando combustível sintético. O que seria isso? Seria uma gasolina, um combustível que não seria utilizado recursos naturais, o petróleo, por exemplo. Ele seria produzido em laboratório. Tá? E agora eles estão investindo em tecnologia e muito provavelmente deve-se ter uma tecnologia ou a combustão, mas de maneira sintética, né, que não polua o meio ambiente, ou um sistema híbrido que opere tanto a combustão quanto a energia elétrica. Tá? Então isso vai mudando ao longo do tempo, as empresas falam, opa, peraí, não é bem assim, né? Aí eu cito como exemplo também o automobilismo, né? Você tem a Fórmula 1, que utiliza motores a combustão, e você tem a Fórmula E, que é totalmente elétrica, né? O público da Fórmula E não se mistura com o público da Fórmula 1. É automotivo, mas geralmente são públicos totalmente distintos, tá? Então a Fórmula 1, para que ela não acabasse, né, para que não virasse uma competição de poluir o meio ambiente,
ela está implantando, a partir de 2026, uma tecnologia de usar combustível totalmente sintético, desde os carros até os aviões que utilizam, né, toda a parte de logística ali, de aviões, caminhões que transportam os equipamentos para a Fórmula 1. Tá? E, em razão disso, ela pretende, ela já está híbrida hoje, a Fórmula 1 está híbrida, e ela pretende focar, acabar com combustível fóssil e utilizar somente combustível sintético. Tá? E aí, por fim, a questão da competitividade tem a ver com as novas abordagens da administração, que tem a ver com a teoria do caos, a teoria da complexidade, a questão da aprendizagem organizacional, de valorização do capital intelectual. Então, a competitividade é algo que toda empresa que tem um comércio hoje que funcione, ou um órgão público, ele tem que pensar o que é que torna ele competitivo, o que torna ele como diferencial, né? Por alguma razão, a pessoa que procura a sua loja, o seu empreendimento, ela entrou ali ou buscou o seu produto ou serviço por alguma razão. E é extremamente importante que as pessoas entendam qual é a sua competitividade, qual é o seu diferencial competitivo. Tá? Então, de certo modo, todas as teorias administrativas, elas são aplicáveis às situações de hoje. Um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais exagerado, um pouco menos exagerado. Tá? Mas, professor, como é que eu aplico a teoria, o modelo científico do Taylor nos dias de hoje? Né? É muito simples. O modelo do Taylor, ele foi muito aplicado na indústria automotiva. Quem fez uso dele foi o Ford. Na época, quem tinha carro nos anos 1880 e 1900 eram pessoas, não era rico, era rico padrão riquinho rico, né? Vocês lembram lá do filme. Não era qualquer pessoa, um automóvel era coisa, ainda é, né? Hoje também é altamente inacessível. Mas na época era coisa absurda, você, né, contava nos dedos quase a quantidade de automóvel que tinha. Por quê? Porque o custo de fabricação de um carro, né, pegar um nome aleatório que está aqui na aula, o Emerson Carlini, né, ou o Célio, ou a Vitória, ou a Maria Braga, eles construíam um carro do início ao fim. A mesma pessoa, ela fabricava um carro do início ao fim. Tá? E o modelo de administração científica, que focava na especialização das tarefas, ele dizia que quanto mais você dividisse as tarefas em tarefas específicas ou tarefas especializadas, mais a pessoa ia se tornar bom naquela tarefa e mais rápido você conseguiria fabricar aquele produto. Então, você tinha o surgimento da produção em série ou da produção em linha, tá? Onde você tinha um carro, uma pessoa que montava o chassi, a outra montava a roda, a outra montava o motor, a outra parte elétrica, a outra pintura, a outra acabamento, estofamento, e aí de repente você tinha, em vez de você ter 60 pessoas montando, cada uma montando um carro do início ao fim, você tinha 60 pessoas fabricando um carro que passava por uma esteira e cada um fazia uma parte desse carro. Isso reduziu drasticamente os custos com mão de obra e isso reduziu a 20% o custo de produção de um automóvel. Tá? Hoje, como é que você poderia aplicar isso daí? Vamos supor que vocês fossem tudo de uma turma única, né? E vocês fossem fazer uma festa de formatura para arrecadar dinheiro para a formatura de vocês. De repente, vocês optaram por vender pizza. Vamos fazer pizza aqui para a gente arrecadar dinheiro para a nossa formatura. Vocês, obviamente, vão ter que fazer um planejamento de quantas pizzas você pretende vender, como é que vocês vão fazer para vender, quantas pizzas vai dar para cada um da turma vender, né? Enfim. Mas vai chegar no momento que vocês precisam planejar a produção, a fabricação dessas pizzas. Ou vocês podem também encomendá-la pronta, mas eu imagino que vocês fabricando tem um custo mais barato. Tá? Então, o que vocês poderiam fazer? Né? Dividir o processo de fabricação da pizza em 8 ou 10 etapas e cada um cuidaria de uma etapa. Um prepara a massa, o outro põe o molho, o outro põe o queijo, o outro põe o presunto, o outro põe, né, sei lá, mussarela ou calabresa, frango, cebola, tomate, pimentão, orégano, azeite, embala e empacota. Deixa pronto para entrega. Então, se você dividir isso, né, a chance de você fabricar essas pizzas mais rápido e de maneira mais padronizada vai ser muito maior do que cada um fazer uma pizza do início ao fim.
Tá? Então, é uma teoria lá do modelo científico, lá do início dos anos de 1903, do Taylor, e que você tem aplicação nos dias de hoje. Tá? É toda a indústria, todo o comércio faz isso? Não, tá? Porque depende do produto, hoje você depende, às vezes, de uma mão de obra especializada, tá? Depende de vários outros fatores, mas é possível aplicar, tá? É usual? Não. É possível? Sim, tá? Então, o administrador precisa conhecer essas teorias para ter à sua disposição um naipe de alternativas interessantes para cada situação. Então, a ideia dessa nossa disciplina é que vocês conheçam essas teorias e como aplicá-las no dia a dia. Tá? E o estado atual das teorias gerais da administração é bastante complexo, porque permite uma variedade enorme de abordagens a respeito do seu objeto de estudo e engloba um grande leque de variáveis que devem ser levadas em consideração. Tá? Então, hoje a administração, a TGA, né, ela leva em consideração 6 variáveis básicas, e isso é questão que provavelmente deve cair lá no questionário. Tá? Quais são essas 6 variáveis básicas? A tarefa, a estrutura, as pessoas, a tecnologia, o ambiente e a competitividade ou diferencial competitivo. Tá? Esses são os principais componentes que a gente estuda hoje dentro da administração. Quando eu falo administração de empresas, entendam também as organizações públicas. Tá? O comportamento desses componentes é sistêmico e complexo. Cada componente desse, cada variável dessa, influencia e é influenciado pelos outros componentes ou pelas outras variáveis. Tá? Então, modificações em um componente ou em uma variável dessa, acaba gerando modificações também em maior ou menor grau nas demais variáveis. E o comportamento do conjunto desses componentes, e diferentemente da soma dos comportamentos de cada componente, não pode ser considerado de maneira isolada. O que significa isso? Tá? Essa figura mostra as variáveis se interrelacionando. Então, por exemplo, se a minha empresa, ou meu ramo de negócio, é um ramo de negócio que utiliza-se muito da tecnologia, tá? Eu devo ser mais competitivo e eu vou precisar de pessoas ou mão de obra mais qualificada para tocar essa empresa. Muito provavelmente eu vou precisar de uma quantidade menor de pessoas, porém, uma qualidade maior dessas pessoas já mais treinadas, já mais capacitadas para operar softwares, equipamentos ou planilhas. Tá? Da mesma maneira, quanto mais competitivo eu for, né, quanto mais diferencial competitivo eu for, mais eu vou exigir das pessoas, mais eu vou exigir de tecnologia, mais eu vou exigir da estrutura e por aí vai. A falta de uma estrutura, por exemplo, pode gerar problema na minha competitividade, pode afetar as tarefas desenvolvidas, pode afetar o meio ambiente, o ambiente, o cenário, né, na onde a minha empresa está inserida, e por aí vai. Tá? Então, essas 6 variáveis, toda e qualquer organização está sujeita a elas. Tem autores que trabalham com 8, tem autores que trabalham com 10, mas eu sempre gosto de trabalhar com o básico, assim, que é comum a todas elas. Tá? Então, seja pública, seja privada, todas elas têm essas 6 variáveis aqui. Tá? E a adequação entre essas 6 variáveis constitui o principal desafio da administração. Então, no nível de uma subunidade especializada, por exemplo, um departamento, uma seção, algumas dessas variáveis podem sumir ou podem assumir um papel principal. Elas podem ter mais ou menos destaque. Tá? E a administração, ela se adapta com o tempo à medida que a sociedade evolui. Por isso é ciência social aplicada. Então, isso ajuda a explicar, ou ajuda a fazer com que a gente compreenda que a TGA deu passos gradativos no decorrer do século XX e no início do nosso século XXI. Então, a TGA, ao longo do tempo, ela não saiu ela não tem uma bagagem como as engenharias, como o próprio direito tem, de construção social, até porque parte desses problemas que ela veio para resolver não existia antes disso. Tá? E aí eu faço uma divisão aqui da aula para falar um pouquinho mais do histórico da administração e da instrumentalização. Então,
Ao longo da história da humanidade, a administração se desenvolveu de forma bem lenta. Somente a partir do século XX é que a administração começa a ganhar o seu espaço de forma notável. E aí uma coisa que as pessoas confundem. Professor, então não tinha administração antes de 1900? Tinha, mas não era uma coisa científica, não era estudada o fenômeno, a gestão, a importância de uma gestão não era estudado. E por não ser estudado, não tinha importância, não se dava importância para ela. Por exemplo, assuntos da gestão de pessoas, que é a liderança, a gente tem elementos que enquadram Jesus Cristo como um líder, né? Ele tem todas as características de um líder. Ele era líder na época? Não, porque ninguém tinha noção disso, ninguém sabia para que era o conceito de líder, não é uma coisa nova, não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. Mas é um conceito que dá para se aplicar de maneira retroativa. Tá? Então, no final do século XIX, a sociedade era completamente diferente. Tinham poucas organizações e de pequenos portes, que predominavam basicamente as oficinas, os pequenos artesãos independentes, as pequenas escolas, os profissionais autônomos, né, como médico, advogado, que trabalhava por conta própria. Era muito comum a figura do lavrador, do camponês, e do armazém da esquina, tá? Eu não sou tão de idade, né? Eu tenho uma idade mediana aqui, né? Tenho 35 anos. Mas eu lembro de ir em alguns comércios e ver vendendo arroz ou feijão por litro, né? Tinha 1 litro, tinha um saco, vinha a granel, e você tinha uma unidade medida e era vendido por aquela unidade medida. Hoje a vigilância sanitária já não aceita muito bem esse tipo de comércio, né? Numa feira ali e tal, ainda, às vezes o pessoal acaba fazendo vista grossa. Mas, via de regra, isso já não pode mais acontecer, né? Principalmente porque o produto tem que ter rótulo, pesado, medido, né? Exatamente, óleo, né? Até você falou óleo, Vanessa, eu lembrei de um negócio interessante, né? A minha família mexia com distribuidora de alimentos aqui. Na verdade, era uma cerealista, era uma máquina de arroz, e depois a própria mudança, as pessoas deixaram de plantar arroz e acabava não compensando a gente beneficiar o arroz, descascar, empacotar ele. Compensava a gente comprar pronto e revender. E teve uma época que a indústria começou a mudar o óleo de cozinha, daquele óleo de lata, para a garrafa PET, o óleo PET. O óleo lata estourava demais, era muito mais caro, dava problema, era mais pesado, transportava menos, né, o frete. E a sociedade teve uma resistência muito grande para mudar do óleo lata para o óleo PET. De início, a gente achava que essa resistência era porque a lata era utilizada para outras coisas, né? Guardar produto, escorar pé de mesa, enfim, né? E as pessoas cozinhavam fogão a lenha, então a lata aguentava o calor do fogão a lenha, né? E a gente descobriu, fazendo uma pesquisa direto com o cliente em alguns supermercados, que as pessoas preferiam um óleo de lata do que o óleo PET, porque o PET já vinha com um bico muito maior. E o de lata, a pessoa podia fazer o furinho do tamanho que ela queria. E a pessoa tinha a impressão, a sensação de que um furinho menor gastava menos óleo, né? E com a garrafa PET ela não conseguiria dosar ali aquela quantidade de óleo. Algumas passavam o óleo da garrafa PET para uma outra embalagem para poder ter um dosador um pouco menor, tá? Então, e assim, histórias, né? É o que acontece, a indústria estuda muito esse comportamento. Mesmo o óleo de lata sendo vendido mais caro do que o PET, ainda assim as pessoas preferiam ele. Aí a indústria fez a transição, ficou 1 ano vendendo os dois, depois acabou arrancando. Vocês praticamente não veem mais óleo de lata no mercado, né? Só vê o óleo PET. Azeite ainda tem, você ainda encontra e tal, mas o óleo lata não tem, porque estourava demais. Além de ser mais pesado, ao empilhar ele, as latas vinham estouradas, fazia uma meleca que só, tinha muita perda de produto. Tá? Então, o trabalho, ele sempre existiu na história da humanidade. Sempre, sempre. Desde a evolução do Homo sapiens, o trabalho sempre existiu. Mas a história das organizações e da sua administração é um capítulo que teve início, né, por volta de 1900.
Então, ao longo dos séculos, que vão desde a antiguidade até a Idade Moderna, a filosofia, né, que foi uma das primeiras áreas que influenciou a administração, ela concentrou-se em algumas preocupações um pouco mais distanciadas dos problemas administrativos. Francis Bacon, ele foi um filósofo que fundou a lógica moderna baseada no método experimental e indutivo, que é muito utilizado na ciência hoje. Tá? E ele mostrava, basicamente, a importância de você separar aquilo que é essencial daquilo que não é, que é acessório, né? Então, lá a filosofia, ela teve algumas contribuições para a administração, no sentido de questionar, né, de você dar importância para aquilo que é necessário, urgente, sobre aquilo que não é. Ou seja, definição de objetivos, metas e prioridades. Tá? O que a gente traduz hoje, isso é nas metas e prioridades. Outra coisa é o questionamento, né? A filosofia é o estudo dos porquês, né? De grosso modo, assim. Por que é isso? Por que isso é feito assim? Então, a filosofia, ela nos ensina a nunca aceitar as coisas como elas são. A gente sempre questionar por que é assim, por que é desse jeito. Tá? E outro expoente também dessa época foi o René Descartes, que ele criou as coordenadas cartesianas e deu impulso à matemática e à geometria da época. E na filosofia, ele ficou conhecido, né, pelo livro Discurso do Método, no qual ele descreve o método filosófico, denominado método cartesiano, que tem alguns princípios, tá? Que são o princípio da dúvida sistemática, ou o princípio da evidência, né? Ou seja, eu só aceito uma coisa como verdadeira quando de fato eu enxergar aquilo lá, né? E a ideia é que eu não aceite as coisas enquanto eu não souber com uma evidência clara aquilo que realmente é verdadeiro. Ou seja, o princípio da dúvida sistemática é eu sempre duvidar como é que as coisas são feitas, ou sempre duvidar ou questionar o porquê que as coisas são feitas dessa maneira. Porque às vezes quem está fazendo errado. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas por que você faz isso? Ah, porque eu cheguei aqui e já era assim. Eu cheguei aqui e já era desse jeito. Tá? O outro princípio é o princípio da análise ou da decomposição, que consiste em dividir ou decompor uma dificuldade ou problema em tantas partes forem possíveis e necessárias, a fim de buscar uma solução a resolver cada uma separadamente. Todos vocês, em algum momento na vida de vocês, já passaram por um acúmulo de problemas, ou já passaram por uma situação de um problema muito grande. Por exemplo, a perda de um familiar, né? Então, as pessoas elas ficam presas no luto e elas não vivenciam, às vezes, o luto da maneira correta, que é a parte da aceitação ali e tal, né? E, às vezes, as pessoas têm um problema e ela fica remoendo aquele problema, e ela não tenta, às vezes, dividir o problema dela. Vocês têm um monte de matéria, prova para estudar. Vamos dividir, vamos organizar isso aqui em partes para cada uma, tá? Porque assim eu vou conseguir resolver cada uma delas de maneira isolada, tá? Então, outro princípio é o princípio da síntese ou da composição, que, uma vez divididos os problemas, eu vou sintetizar, começando por aqueles mais fáceis, e vou limpando ali o meu checklist, eu vou limpando a minha mesa até eu chegar nos mais difíceis. E aí, o quarto, que é o princípio da enumeração da verificação, que consiste em eu revisar aquilo que foi feito para garantir que nada foi omitido ou deixado de lado, tá? Então, alguns princípios, como a divisão do trabalho, da ordem, do controle, são decorrência desses princípios cartesianos. Então, um dia que vocês tiverem muita coisa para fazer, eu nem sei por onde começar. Eu vou falar para vocês. Façam uma lista. Olha, vocês não têm noção tanto que uma listinha dessa ajuda, tá? Eu vou listando tudo que eu tenho que fazer e daí eu vou riscando o que eu já fiz. Primeiro eu coloco tudo na lista. Depois eu vou ordenando por prioridade. E depois eu vou riscando aquilo que eu já vou fazendo. Rende demais a organização quando você passa a fazer isso. Uma lista simples já é suficiente para poder fazer. Tá? Então, a filosofia, ela deu essas contribuições para a administração. Tá? Aí a Igreja Católica também trouxe algumas influências para a administração. Então, ao longo dos séculos, algumas normas administrativas, alguns princípios
de organização pública, eles foram aos poucos se transferindo do Estado, né, como era o caso de Atenas, Roma e tal, para as instituições da Igreja Católica e, posteriormente, as organizações militares. A Igreja Católica, ela se estruturou tal como uma organização militar no ponto de vista de hierarquia e autoridade, tá? Onde você tem um Estado maior, no caso da Igreja Católica, o Vaticano, e uma coordenação funcional para assegurar a integração. Então você tem, eu não lembro agora a sequência, mas você tem o Papa, arcebispo, bispo, padre, né? Tem toda, eu não lembro agora, mas tem uma hierarquia bem grande, assim, de cargos, né? E a organização da igreja, ela é relativamente simples e eficiente, que ela tem uma organização mundial e opera sob o comando de uma só cabeça executiva, que é o Papa, né? Cuja autoridade coordenadora lhe é dada por uma autoridade divina superior por meio daquele conselho papal, tá? Então, a estrutura da organização eclesiástica, ela serviu de modelo para muitas organizações que passaram a se espelhar e incorporar alguns dos seus princípios e algumas normas administrativas que a igreja utiliza, né? Como a questão do cuidado com o registro, do respeito à hierarquia, dos órgãos de conselho, colegiado, entre outras questões, tá? A organização militar também passou a ter muita influência para a administração, né? Então, a organização militar, ela se espelhou, se pautou no modelo da igreja, né? No modelo de gestão da igreja católica. Na verdade, elas se espelharam entre si, né? E o princípio da unidade de comando, pelo qual o subordinado só pode ter um superior, é o núcleo central das organizações militares. Então, isso é o que faz... na verdade, essa é uma das essências que faz a organização militar funcionar. Então, a hierarquia utilizada, que nada mais é do que uma escala de nível de quem manda e quem obedece, né, e quem obedece a quem, faz com que ela funcione de maneira muito rígida e altamente inflexível. Daí eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu uma situação comigo em 2010, 11, quando eu estava à frente da direção administrativa do campus de Cáceres. Nós estávamos passando por um processo de troca de contrato da empresa terceirizada que fazia a limpeza e manutenção ali do campus. E as aulas já iam começar e precisava dar um trato ali no campus. Podar árvore, limpar, varrer, pintar meio fio e tal. Precisava dar um trato ali, porque as aulas já iam começar, o campus estava meio feio. Aí, como a gente não tinha mão de obra ali disponível, não tinha servidor, não tinha empresa terceirizada, a gente fez um ofício pedindo uma ajuda para o Exército para fornecer mão de obra e a gente listou ali os serviços que tinham que ser executados. No dia, o Exército, assim, prontamente atendeu, foi lá ajudar a gente, e no dia eu tinha esquecido de pedir para pintar o pé das árvores ali de branquinho, para ficar bonito, padronizado e tal. Eu cheguei no soldado e falei pro soldado, olha, que você terminar de pintar o meio fio, pinta aquele pé daquela árvore também, fazendo um favor. Ele nem olhou na minha cara e foi embora. Né? Continuou fazendo o serviço dele. Aí eu não tinha me tocado. Né? Aí um aluno meu, né, que trabalhava ali pro Exército na época, falou assim, professor, o senhor não pode dar uma ordem direta para ele. O senhor tem que falar com o capitão ou com o sargento. Aí o capitão ou o sargento que vai dar ordem para ele. Se ele te atender, ele pode ser penalizado porque ele está obedecendo uma ordem de outra pessoa. Tá? Então, na organização militar funciona assim. Não há questionamento, não há... mas tem que fazer... Não. O lema deles é missão dada, missão cumprida. Tá? Não há questionamento de um subordinado inferior para um subordinado superior. Tá? E com o passar do tempo, na medida em que o volume de operações militares acabava aumentando, crescia também a necessidade de delegar autoridade para os níveis mais baixos da organização militar. Tem um livro clássico que quem estuda administração acaba sempre lendo, que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Esse livro ele tem versões de 2.000 páginas, até versões resumidas de 50 páginas, 40 páginas, e é um livro que eu indico para quem quer quer estudar um pouquinho mais de estratégia, gestão. Ele explica um pouquinho o modelo de gestão militar e algumas teorias que os militares aplicam de maneira inteligente
na condução de algumas empresas, na condução de algumas organizações. Tá? Ele não tem muito a ver com questão política, não. É mais mesmo regra que se aplica ao planejamento. Tá? Também, né, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, avançar aqui um pouquinho. Outra contribuição também importante para a administração foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela passou até por duas fases, tá? A primeira fase, que foi a da máquina a vapor, tá? e do ferro, tá? Na verdade, na verdade, foi a Revolução do Carvão ou do Ferro, né? A máquina a vapor, ela teve o seu primeiro modelo desenvolvido por James Watt, lá mais ou menos em 1790, início dos anos 1800. E a sua aplicação à produção surgiu como uma nova concepção de trabalho, que modificou completamente a estrutura social da época. Tá? Nossa, vai ter um número que está insistindo aqui. Vou encerrar aqui. Deixa eu só colocar em modo avião, que aí para de ligar. Aí, o que acontece? O James Watt, até vou contar a história, como é que surgiu aqui o primeiro motor a vapor. Ele estava em casa, reunido com a família dele, e acho que a mãe dele, eu não lembro se era mãe ou se era esposa, estava fervendo uma água numa chaleira, e ele foi lá e tampou a chaleira com uma rolha, e aquelas chaleiras de ferro fundido, né, ferro maciço, ela pegou pressão e jogou a rolha longe, deu um estouro na rolha assim. Ele foi lá, achou que foi um mero acaso, tampou de novo a rolha e viu que a água fervendo criou gases, esses gases acumularam pressão, e ele começou a estudar uma maneira de utilizar essa pressão desse gás numa máquina, né? E passou a tirar energia disso. Tanto que o sobrenome dele, Watt, né, é utilizado até hoje como medida de energia, né? Kilowatt, né? Vem lá do James Watt, que começou a criar a teoria da potência, energia, né? E começou a aplicar essa energia dentro de motores, e esses motores começaram a substituir as rodas de engenho, começaram a substituir aquela mão de obra para tocar determinadas máquinas. Tá? E isso começou a trazer rápidas mudanças econômicas, políticas e sociais. Porque esse motor a vapor começou a ser utilizado no campo, depois passou para os veículos de transporte, como carro, como navio, tá? E isso otimizou demais os meios produtivos. E aí, num período de quase um século, né, dos anos 1800 até 1900, foram, na verdade, os anos 1900, né, como um todo, foram maiores do que todo o milênio anterior. Né? Somente os 100 anos, de 1900 até 2000, a evolução desse período foi muito maior do que todos os anos do ano 1 até o ano 1900. Tá? E nessa revolução, ela passou por duas fases, né? A Revolução Industrial, a Revolução do Carvão e do Ferro, que foi onde teve essa aplicação da força motriz à indústria, tá? E utilizava-se o carvão para as caldeiras, tá? E a segunda fase foi a Revolução Industrial, ou Revolução do Aço e da Eletricidade, que foi onde começou a pegar o ferro e o melhor jeito de trabalhar o ferro tornava ele mais leve e mais rígido. As técnicas, né, de fundição tornavam o aço mais rígido, o que permitiu criar edificações maiores, que por sua vez permitiu o avanço da sociedade, tá? O avanço verticalizado da sociedade, a construção de prédios, edifícios. Tá? E a eletricidade, ela passou a substituir óleo de baleia, passou a substituir o querosene, que era utilizado na iluminação, passou a substituir, né, o derivado da gasolina, né, a gasolina, que é um derivado do petróleo, porque, na verdade, eles extraíam do petróleo o querosene. A gasolina sobrava, não tinha o que fazer com a gasolina, era jogada fora. E aí, com o aperfeiçoamento do motor a combustão, passou-se a dar uso também para a gasolina. Tá? E essa segunda revolução industrial, ela começou por volta de 1860, provocada por 3 acontecimentos importantes. Então, o novo processo de fabricação do aço, em 1856, o aperfeiçoamento do dínamo,
O dínamo, para quem não sabe, parece aquele alternador do carro. É uma peça que você gira, ela tem um ímã e o fato dela girar vai criando corrente elétrica, tá? E a invenção do motor a combustão interna em 1873, que utilizava dessas sobras, né, do querosene, que era a gasolina, para, inclusive, resolver um problema de descarte, porque eles descartavam a gasolina e isso demandava muitos locais, esses locais explodiam, pegavam fogo e passaram a dar uma outra utilização para ela. Tá? E algumas características dessa segunda revolução industrial foram a substituição do ferro pelo aço como material industrial, a substituição do motor a vapor pela eletricidade e outros derivados de petróleo, o desenvolvimento da máquina automática e da especialização do trabalho e do trabalhador, o crescente domínio da indústria pela ciência. Então, aqui eles perceberam que a utilização da ciência tornava a indústria e as empresas mais eficientes. Tá? Houve, nesse período, uma transformação radical no transporte, nas comunicações. Inclusive, deixa eu até colocar aqui no chat, quem tiver com tempo e quiser assistir depois, tem uma série chamada Gigantes da Indústria, do History Channel. Tá? O History Channel é um canal de TV a pago, mas eles têm um canal no YouTube que eles postam vídeos gratuitos lá. Esses Gigantes da Indústria conta toda a história da industrialização americana, principalmente a importância da expansão das ferrovias para as comunicações e para o avanço da indústria. Tá? Também fizeram Gigantes da Indústria aqui no Brasil, né, contando toda a história de industrialização brasileira. Quem é da área da administração aí e quer se aprofundar, eu recomendo bastante assistir aí essa série. Tá? Também ajudaram no surgimento de novas formas de organização capitalista. Tá? Então, houve a criação das firmas de sócios solidários, que tornaram parte ativa da direção dos negócios e deram impulso ao chamado capitalismo financeiro. O capitalismo ele teve forte influência na economia, tá? E ele teve a sua quebra, né, o seu rompimento em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, por conta justamente do crescimento desenfreado e descontrolado, né, de regulamentação aí do mercado. Tá? E a expansão da industrialização até a Europa Central e Oriental e Extremo Oriente também foi um fator que contribuiu bastante para esse avanço. Tá? Então, da calma produção do artesanato, onde todos se conheciam, passou-se rapidamente por um regime de produção por meio de máquinas dentro de grandes fábricas. Assim, né, esse homem saiu do campo, lá do seu cantinho, da sua terra, para dentro de uma fábrica, e a Revolução Industrial acabou provocando profundas modificações na estrutura empresarial e econômica da época, gerando problemas sociais e econômicos também, mas não chegou a influenciar diretamente os princípios da administração que até então eram utilizados. Ela circundiou, mas não influenciou diretamente esses princípios. Tá? E os dirigentes de empresas trataram, na verdade, de cuidar de como podiam, como sabiam das demandas de uma economia que estava em rápida expansão. E tinham como base o modelo de organização militar e religiosa dos séculos anteriores. Por isso, toda vez que vocês visualizam, quando vocês vão numa empresa, vocês entram numa empresa, quer falar com uma empresa que tem mais de um andar, tem 2, 3, 4, 5 andares. Você quer falar com a pessoa mais importante. Geralmente, essa pessoa está no andar mais alto dessa organização. Vocês vão passear lá em Brasília. Quer falar com o dirigente máximo desse órgão. Você vai encontrar ele aonde? No andar mais alto da organização. Tá? Isso é uma característica que veio herdada lá do tempo industrial para cá. Tá? Por quê? Porque quem ficava no alto acabava monitorando o chão de fábrica, acabava monitorando ali onde as pessoas trabalhavam. Tá? E aí a figura que no campo tinha o capataz, esse capataz migrou para a indústria e acabou virando posteriormente a figura do gerente. Tá? Então, paralelo a essa época, você teve a influência também dos economistas liberais. Quem eram esses economistas liberais? Então, teve vários economistas, a economia ela evoluiu bastante, desde
do mercantilismo até os dias atuais, né, o modelo de Chicago e tal. E você tinha, como ideia básica dos economistas clássicos liberais, alguns princípios de pensamento administrativo que vigoram nos nossos dias, né, até hoje. Adam Smith é um dos caras que a gente estuda bastante dentro da administração, tá? E ele é um dos fundadores da economia clássica, cuja ideia central é a competição. Adam Smith era um defensor do liberalismo, né, econômico, em que ele defendia lá o laissez-faire, laissez-passer, né, deixa fazer, deixa passar, e ele defendia que o próprio mercado, a competição do próprio mercado, tornaria ele autorregulado. Tá? E na visão dele, na teoria dele, é que os mercados onde vigora a competição funcionam espontaneamente, de modo que o que ele chamou de mão invisível, né, acabava governando esse mercado e garantindo com que essas empresas fossem competitivas. Tá? E na teoria do Smith, ele dizia que essa competição faria com que as empresas não cobrassem lucros exorbitantes e que isso não precisaria de intervenção do governo para regular essas empresas, tá? Em alguns países isso pode até funcionar. No Brasil, culturalmente, não funciona, tá? Na época, na pandemia, isso ficou mais evidente do que tudo, porque a TV passava que estava faltando álcool em gel, os donos de mercado, comerciante, lá já subiu o preço. As farmácias, então, nem se fala, tinha remarcação de preço ali todo dia, né? Então, o papel econômico do governo, na visão do Adam Smith, é a de intervenção na economia somente quando o mercado deixasse de funcionar em condição satisfatória, ou seja, quando não tivesse uma competição livre. E o liberalismo econômico correspondia a um período de desenvolvimento da economia capitalista baseada no individualismo e no jogo de leis econômicas. Tá? E o Adam Smith ele tem até uma frase clássica que é utilizada na economia, que é: não existe almoço grátis. Então, toda vez que vocês visualizam lá, compre 2 e ganhe o terceiro, né? Provavelmente você está pagando por aquele terceiro. Não faz sentido a empresa dar aquilo lá de graça. Tá? Então, essa teoria dele é muito aplicável também nos dias de hoje. Outras teorias econômicas, né, como o socialismo proposto por Karl Marx e o Friedrich Engels, eles discutiam, né, no livro, né, O Capital, do Marx, a questão do materialismo histórico, né, que eles publicou o Manifesto Comunista, eles discutiam alguns regimes econômicos, sociais, falavam da exploração do industriário pelo proletariado, tá? Entre outras questões. Tá? Ele também discutia a teoria do mais-valia, né, que era o trabalho não pago, que esse lucro que era gerado para o capitalista deveria ser para quem produzia o bem de consumo, tá? Entre outras questões. Tá? Discutiu o sindicalismo, discutiu a questão da associação de classe, os fatores de produção e a remuneração adequada para o trabalhador, que foi uma contraposição ao modelo científico proposto pelo Taylor. Tá? Inclusive, a Ford tem uma história muito triste, né, em que a história dela é uma história manchada de sangue, porque uma vez os operários da fábrica tentaram fazer um protesto por melhores condições de trabalho, e um grupo de milícia contratado pelo Henry Ford matou, acho que quase 18 ou 20 operários lá na fábrica. Foi o dia sangrento da Ford, depois vocês procuram no Google para achar. Tá? E deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Tá? Aí os outros influenciadores também foram os primeiros pioneiros e os primeiros empreendedores. Então, no século XIX, ele passou por muitas mudanças e inovações no cenário empresarial. O mundo estava mudando, a sociedade estava mudando e as empresas também estavam mudando. Nos Estados Unidos, por volta de 1820, o empreendedorismo empresarial privado era as estradas de ferro, que constituíam um poderoso núcleo de investimento e uma nova classe de investidores. Foi a partir das estradas de ferro que as ações de investimento e o ramo de seguros se tornou popular. Então, com a estrada de ferro e as ferrovias, elas acabaram dando início a pontos de parada, que por sua vez acabaram gerando pontos de abastecimento, que por sua vez começaram a criar
algumas cidades. Muitas das cidades americanas surgiram ao redor ou de rios ou de estradas de ferro. Tá? E a ferrovia, a expansão das ferrovias, permitiu o desenvolvimento de território e acabavam provocando rápida urbanização, colonização, necessidade de habitação, alimentação, roupa, luz, aquecimento, e acabava trazendo toda uma cadeia junto com elas. Antes de 1850, poucas empresas tinham estrutura administrativa definida. Poucas empresas exigiam o serviço de um administrador. Tá? Então, nesse período, por volta aí de 1850 adiante, começou a se surgir grandes conglomerados. Tá? O que a gente chama, ou que a história chama de grandes impérios ou criadores de impérios, que passaram a comprar os seus concorrentes mais próximos, né, com a finalidade de garantir os seus interesses. Então, juntamente com as empresas e instalações, vinham também os antigos donos e respectivos empregados. Um muito famoso é o John D. Rockefeller, que foi o cara que criou a Standard Oil. A Standard Oil, stand em inglês significa padronização ou padronizado, né? Standard, padronizado. E o problema que se tinha com o querosene na época é que assim, o querosene é um óleo. Ele não é para explodir, ele é para pegar fogo só na parte de cima. Quando o refino do petróleo não era bem feito e se tinha querosene misturado com gasolina, aquele querosene explodia. Então, em muitas casas, era comum casa pegar fogo nos anos de 1700, 1800, porque não se tinha um processo produtivo padronizado. E o John D. Rockefeller ele foi lá e criou a Standard Oil, que é uma empresa que tinha como principal característica a padronização de um querosene, que não pegava fogo, que não expandia. Tá? E aí o Rockefeller começou a comprar os outros concorrentes, né? E às vezes ele comprava e fechava, ou comprava e transformava esses pequenos comércios, agregava ele na grande indústria dele. Tá? E aí começou a surgir os primeiros impérios industriais, e que acabavam ficando grande demais para ser dirigido por pequenos grupos familiares. E aí os empresários preferiam não ampliar a produção, organizar uma redistribuição, e esses grandes grupos eram administrados sem ter a técnica adequada. E aí foi onde esses grandes grupos começaram a quebrar. Então, às vezes, a pessoa que criou aquela empresa, aquele império, ele tocava a empresa muito bem. Quando ele falecia e passava para os filhos, como não tinha uma ciência, não tinha quem estudar isso daí, os filhos acabavam, alguns continuavam bem e outros acabavam quebrando o negócio, porque não tinham expertise de tocar o negócio, não tinham know-how, conhecimento para tocar o negócio, né? E aí acabava se procurando maior eficiência na produção, nas compras, na distribuição, nas vendas, e os meios de reduzir os custos acabavam ficando menores, diminuindo. As margens de lucro acabavam baixando, o mercado foi se tornando saturado, e as empresas começaram a procurar novos mercados e novos produtos para se diversificar. E aí a velha estrutura, né, de trabalho, o velho método de trabalho começou a falir, né? E aí, como eu citei, né, o John Rockefeller fundou a Standard Oil, o Carnegie funda a Truste do Aço, né? Depois ele fundou a Swift Armor, né, que foi a indústria de conserva, que está aí até hoje. A Westinghouse, Daimler, Benz, Ford, né, eles não tinham condição de sistematizar os seus negócios com eficiência, porque eles eram empreendedores, eles tinham a ideia do negócio, não necessariamente eles eram administradores ou organizadores. Então eles começaram a perceber que havia uma diferença entre empreender, né, eu ter uma ideia de negócio, e eu tocar, administrar um negócio. Então não bastava eu só ter uma ideia boa de negócio, bastava eu saber tocar esse negócio. E aí as organizações eram um desafio muito mais difícil de tocar do que somente criar o negócio, né? Oi, Vanessa, pode falar. Professor, pelo que do começo da aula até agora, que eu estou ouvindo o senhor falando e explicando,
eu percebi que parece que se a pessoa não tiver uma criatividade, ela não é um bom administrador. Estou certo ou estou errado? Não é que ela não vai ser um bom administrador, Vanessa, mas ela vai ter mais dificuldade. Ele vai exigir, como é que eu posso dizer assim, uma capacidade muito maior de solução do que ele teria se ele fosse criativo, né? Da onde que vem a criatividade? Da leitura, de buscar novas ideias. Não tem. Às vezes até vocês podem ver cursos aí de motivacionais, de melhorar a criatividade e tal. Mas a criatividade, ela decorre muito de experiência do dia a dia e de leitura, tá? Então, assim, não que quem não é criativo não vai ter sucesso, mas é porque ele vai ter uma dificuldade um pouco maior. Às vezes ele vai adotar soluções mais tradicionais, às vezes vai fazer mais do mesmo, né? E a ideia da criatividade, e principalmente o empreendedorismo, que é quase que sinônimo dessa criatividade, é justamente buscar soluções para esses problemas do dia a dia, tá? Porque não basta eu ter uma ideia nova, uma ideia diferente, eu tenho que saber trabalhar com essa ideia, tá? Então, no final do século XIX, ele acabou revelando o crescimento dos impérios corporativos e a expansão da indústria. Hoje, essas grandes indústrias, elas não acontecem com tanta frequência, tá? Hoje você tem órgãos de controle antitrust, que a gente chama, que vedam que uma empresa domine todo o mercado. Apesar de que, muitas vezes, tem uma certa flexibilidade, tá? Então, por exemplo, quando a Sadia e a Perdigão foram se fundir, foram se juntar na Brasil Foods, elas tiveram que ter autorização de um órgão chamado CAD, que é o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico. O CAD precisa autorizar essa fusão dessas empresas, porque eram duas marcas grandes que poderiam dominar o mercado quase que na sua totalidade. Tá? Então, na virada do século XIX para o século XX, grandes corporações acabaram sucumbindo financeiramente. Em outras palavras, acabaram quebrando. Por quê? Porque às vezes quem criou a empresa, quem tinha a ideia, não sabia as técnicas corretas para tocá-la, até porque na época não se tinha, né? Ele era um bom empreendedor, ele tinha uma boa ideia, mas ele não sabia como às vezes tocar aquela ideia adiante, fazer com que o negócio dele se perpetuasse. Dirigir grandes empresas não era apenas uma questão de habilidade pessoal, como muitos empreendedores pensavam. Estavam criadas as condições para o aparecimento das grandes organizadores da empresa moderna. Então, aqui foi onde surgiu a brecha para criar a profissão do administrador. Então, as organizações instrumentais, que são aquelas que são regidas por instrumentos, né, que são aquelas que precisam de pessoas, recursos financeiros e materiais para tocá-las, elas conseguiram se sustentar ao longo do tempo, e as organizações não instrumentais ou as informais acabaram sucumbindo. Tá? Então, esse foi o grande diferencial dos modelos de gestão ao longo do tempo. Tá? Então, a administração ela veio justamente para tornar a organização instrumental, seguir por instrumento. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, o avião pousou por instrumento. Né? Ou seja, o piloto muitas vezes estava baixando, voando aquele avião, confiando nos números que estavam sendo indicados para ele. Se falava que era 1.000 metros de altitude, a velocidade de 500 nós, era aquilo lá e ele não estava vendo nada, estava tudo nublado na frente dele. Então, as empresas, elas operam por instrumentos. E esses instrumentos são o quê? Pessoas, recursos financeiros, recursos materiais, que por suas vezes vão gerar indicadores, relatórios, planejamento, modelos de gestão e por aí vai. Tá? Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala, né, nessa aula de hoje e estou aberto aqui para alguma pergunta, algum exemplo que vocês queiram dar para contribuir para a nossa aula. Silêncio. Acho que eu vou começar a fazer pergunta na próxima aula, hein? Bom, pessoal, se não tiver dúvida ou outra contribuição, né, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso a aula, tá? Lembrando que a próxima aula é a aula 3, onde eu vou falar
da administração um pouco mais aqui aplicada ao contexto, tá? E lembrando que essa aula 3 é uma aula que vai ser gravada, então eu vou gravar ela amanhã de manhã, daí eu aviso vocês pelo Cigar e pelo grupo que ela já está disponível. Então amanhã a gente não tem encontro online, encontro síncrono à noite, a gente retorna na quinta-feira, dia 28, com a aula 4, tá? Acho que no mais, pessoal, é isso então, tá? Me coloco aqui à disposição novamente para sanar as dúvidas de vocês. Oi, Conceição, pode falar. Gustavo, bom, só se eu ouvi errado, você falou algo sobre seminário? Não, Conceição. Eu optei Não, né? na disciplina, na nossa, por não trabalhar com seminário, por conta do prazo muito curto e por ter uma turma com participação de alunos de quase 15 cursos diferentes, tá? Certo. Geralmente eu sempre trabalho nas minhas disciplinas uma atividade em grupo, tá? Mas a gente não teria tempo para desenvolver uma atividade que fosse fixar o conteúdo num curto espaço de tempo. Se fosse 3 semanas, daria, mas 2 não dá. Tá? Eu teria que passar, tipo, amanhã um trabalho, chocaria com outras coisas de vocês, e aí não ficaria algo legal, tá? Não, então eu ouvi errado, então, Gustavo. Tá, não são 3 atividades, as 3 são questionários, tá? A atividade 1, a unidade 1 e 2, né? Começa na sexta, encerra sábado. Atividade 2 pega a unidade 3 e a atividade 3 pega a unidade 4, tá? É o que está lá explicadinho certinho na aula de apresentação. Beleza? Beleza, então. Beleza, professor. Então tá joia, pessoal. Era só isso. Tranquilo. Uma boa noite e um bom descanso para vocês, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Até. Boa noite, professor.